Olá, amigos, graça e paz, que a bênção de Deus seja sobre a sua vida e seja sobre a sua família. Nós estamos felizes por estarmos juntos mais uma vez aqui por nossa página Adventistas Porto Cuiabá. E nesta semana, com a Live Family todos os dias, até dia 16 de agosto, e você é o nosso convidado especial a participar, a continuar conosco, a compartilhar essa live e também receber as mais ricas bênçãos de Deus. Nós já estamos transmitindo ao vivo e gostaria de mandar um alô especial para todos que estão em sintonia conosco. Quero desejar a você um ótimo dia, uma ótima semana, e você pode participar enviando o seu comentário, pode participar também compartilhando esse link. Quem que já chegou por aqui? Haroldo Paniago, bom dia. Bom dia. Kelly Souza, seja bem-vinda. Bom dia também. Aline Cabral, seja muito bem-vinda. Ótimo dia. E você pode mandar o seu comentário participando juntamente conosco, ok? Bom, quero já apresentar o primeiro convidado que já está conosco aqui. Hoje temos dois convidados. Quero dar um alô aqui para o nosso amigo Kevin. Olá, Kevin. Muito bem-vindo. Seja bem-vindo, Kevin. Olá, pastor. Olá, pessoal. Bom dia. Dá um oi aí. Seu áudio acho que não está saindo. Vamos lá? E agora, tá ouvindo? Opa. Ou eu que não estava ouvindo. Não, tá ok. Dá um bom dia pro pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor. Até mais. Bom dia. Tô vendo aí que está com um violão. E esse violão vai trabalhar daqui a pouquinho? Hoje vai, viu? Domingo acabou, não deu certo, mas hoje vai. Vamos lá. Maravilha. Bem-vindo. Temos conosco também o pastor João Renato. Pastor João, seja muito bem-vindo. Opa, muito obrigado. Bom dia a todos. Bom dia. Pastor João, pode se apresentar a nós, por gentileza? Onde trabalha e a atividade que desempenha? Está em qual cidade? A gente já se conhece, mas nossos amigos que estão chegando, muitos não lhe conhecem ainda, né? Então, a gente vai dessa apresentação aí para ficar mais fácil. Bom, eu nasci em Limeira, São Paulo, e lá fui criado até os 7 anos de idade. Depois, meus pais vieram para o Mato Grosso e fui criado na cidade de Marcelândia. Lá eu tive o privilégio de ser batizado pelo pastor Joel Ferreira. Olha só, eu tinha 14 anos na época, eu morava num sítio na cidade ali de Marcelândia, ficava 12 quilômetros da cidade, e foi lá naquele sítio que eu senti Deus me chamando para fazer teologia. Então, com 20 anos de idade, eu fui para o teológico, já casado com a Jaiane, que é minha esposa, conheci ela lá em Marcelândia, na igreja, e aí, pela graça de Deus, nos formamos no ano passado e fomos chamados para a ISB Central de Cuiabá. E hoje eu trabalho como pastor auxiliar da igreja. Já estou no meu 2º ano aqui, auxiliando o pastor Valmir Rosa. Estamos aqui, pela graça de Deus, hoje com vocês. Que bom, obrigado, pastor. Obrigado, João, né? Eu chamo ele de JR, para quem tem mais proximidade, né? Que legal. Deus nos dá surpresas grandiosas, né? Eu estava ainda no início do ministério, lá em 2007, né, João? Você Exatamente. Foi batizado em 2007. Dia 30. E a gente trabalhava por essa banda aí do norte do Mato Grosso, né? Temos aqui também a Aline, né? A Aline está com a gente aqui, a Aline lá de Colíder. Então, que bom ter esses momentos, né? A gente relembra aí os cuidados de Deus. Aquela estrada de Marcelândia lá tem muitas histórias para contar, viu? Aquelas histórias de Marcelândia. Hoje está tudo asfaltado, né? Mas fiquei com o carro quebrado muitas vezes ali, de Nova Santa Helena até Marcelândia. Muitas emoções de Marcelândia até Analândia. E só quem conhece lá sabe do que a gente está falando, né, João? Exatamente. Mas que legal. Está bem melhor, né? Muito bem, que bom ter você aqui, né? Hoje, companheiros de ministério, vizinhos aqui também em Cuiabá.
trabalhando. Que bom. Deus continue abençoando. Só um favor, me envia o link do Facebook. Bem. Vamos orar então, para a gente começar assim, clamando a presença de Deus, né? E você que já chegou, compartilha a nossa live, né? Marinês Silva, bom dia. E a Aline já está aí, né? A Aline também está presente. Compartilha aí com os nossos amigos, com os nossos irmãos. Deus abençoe a todos nesta manhã. Vamos orar então. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, te bendizemos por mais esse novo dia. Te bendizemos pelo cuidado da noite. Te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queremos pedir a Ti que nos abençoe nesta transmissão, abençoe os nossos queridos amigos, irmãos que estão conectados conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos de música, então, né? Temos um levita entre nós que vai bendizer o Senhor. Kevin, vai cantar qual música pra gente? Pastor, deixa eu ajeitar a câmera. Pronto. Eu vou tocar... Eu preparei um hino que fala... Eu toquei ele na apresentação da minha filha, mas ele fala muito também sobre o amor ao próximo, né? E nos últimos acontecimentos que a gente viu aí na mídia, é bom a gente lembrar bastante de quem é o próximo, do que Cristo mandou a gente fazer sobre amar a quem está próximo da gente, né? Então vamos louvar nesse momento. Vamos ouvir. Deus te use. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você, e é por isso que você se parece comigo, por dentro e por fora, a toda hora. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus é o Pai do céu que nos criou, e é por isso que você se parece comigo, e é meu irmão, é meu irmão. Você vale o sangue de Cristo. Você é a glória de Deus. Você é a grande esperança de mostrar pro universo que o amor de Jesus valeu. Quando eu olho pra você, eu me lembro que Deus criou você e amou você, e é por isso que você se parece comigo, e é meu irmão, é meu irmão. E é por isso que você se parece comigo, e é meu irmão, é meu irmão. Amém. Amém. O Galo tá louvando com a gente aí nessa hora, né? Louvado seja Deus. Que bênção, né? Esse Galo canta também, hein, rapaz. Aí, Esse canta, Joel. maravilha. Aqui em casa. Maravilha. Muito bem. Ok. Sandra Lopes, bom dia, na presença de Deus. Wellington Magalhães, bem-vindo, querido irmão Wellington, irmão Solange, sejam bem-vindos, né? Tá dizendo aí amém, né? Quem mais? Bom dia, meu irmão e irmã Sol, feliz por ter vocês conosco. Que bom, né? Linda música, louvor maravilhoso, Aline Cabral, Haroldo,
Amém. Abraço a todos vocês. Continue compartilhando aí o nosso link e também participando conosco. Bom, já fomos apresentados aqui. Quero, antes do pastor falar nessa manhã, apenas deixar um texto para você que está em Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela, diz o texto da palavra de Deus, né? E o verso 2, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois aos seus amados ele dá enquanto dorme. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Então, esse texto de Salmo 127, ele fala da família, é conhecido como Salmo da Família. E nós estamos aí na nossa Live Family essa semana, com temas especiais voltados para a família, nosso maior tesouro, nosso bem maior. Então, pastor, hoje o nosso tema é sobre a comunhão da família com Deus, na espiritualidade no lar. Que Deus te use, que Deus te abençoe mais uma vez ao transmitir a palavra de Deus. Seja muito bem-vindo. Contigo a palavra. Muito obrigado, Joelson. Bom, o nosso tema de hoje, conforme o pastor Joelson já disse, é a comunhão familiar. Então, nós vamos ver aí, desde o início, ali com Adão e Eva, e o que isso está relacionado conosco, a nossa decisão. Eu dividi o nosso bate-papo hoje, ele está dividido de 3 maneiras. Primeiro, nós vamos começar ali apresentando o Éden, o jardim do Éden, o lar edênico, como um modelo para nós hoje, de relacionamento com Deus. O segundo aspecto é a religião em família, que está mais vinculada com nós hoje, no século XXI, com a nossa família, né? E aí, o terceiro ponto, o aspecto que nós vamos trabalhar hoje pela manhã, na comunhão familiar, está relacionado com a nossa família sendo um centro missionário. Então, nós vamos ver esses 3 aspectos no nosso bate-papo hoje pela manhã. E eu já quero começar com vocês aqui, falando sobre o lar edênico, um modelo para nós hoje, no século XXI. Então, vejam, a Bíblia diz o seguinte: lá em Gênesis 1, 26, está escrito: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e encham a terra e sujeitem-na. Ou seja, aqui começa a beleza, onde Deus decidiu, a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, criar os seres humanos, criar o homem. Então Deus cria ali o primeiro casal, Adão e Eva. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu e você, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Você é como o seu Criador. Você é semelhante ao seu Criador. Você é a imagem do seu Criador. Você reflete isso em você, no seu caráter, na sua estrutura. Então, nós somos semelhantes a Deus. E Deus nos fez desta forma. E aí, a Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, a mulher também é a imagem e semelhança do Senhor. E o que eu acho muito interessante desta frase é que a Bíblia coloca o homem e a mulher no mesmo nível, no mesmo patamar. Ou seja, nós somos iguais diante de Deus. Nós somos iguais porque Deus criou assim. E aí Deus deu uma ordem: vocês vão ser fecundos,
vão se multiplicar e encher a terra e sujeitá-la. Ou seja, até nisso, Deus estava colocando ali uma semelhança com ele. Porque Deus estava falando o seguinte: vocês irão governar sobre o planeta Terra. Então, isso aqui é muito interessante, onde Deus está dando ali para os seres humanos o privilégio de governar sobre o planeta Terra. E aqui eles possuíam uma comunhão, um relacionamento íntimo com Deus, ao ponto que eles viam o seu Criador face a face. Então, havia uma perfeição no relacionamento com Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança do Senhor, e não havia pecado sobre o planeta Terra e na natureza humana. E aí nós vemos aqui Deus apresentando o que ele faria. Por exemplo, o homem estava sozinho. Deus criou, então, ali o homem primeiramente, e a Bíblia diz que Deus chamou o homem para que o homem desse nome a todos os animais que Deus havia criado. Então, em Gênesis 2:20 está escrito: o homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Ou seja, Deus, em sua sabedoria, o que ele decide fazer? Ele decide, primeiramente, criar somente o homem. Aqui está a beleza do relacionamento, do matrimônio, do casamento, da origem da família. Deus, nesse momento, criou o homem primeiro e chamou o homem para dar nome a todos os animais, a todas as aves, a todos os seres que vivem no mar e nas águas. E aí o homem percebeu que ele estava só. E então Deus diz: olha, eu vou fazer uma auxiliadora que será semelhante a ele. Então isso aqui que é o aspecto do relacionamento familiar. Começa aqui, com Deus. O que eu acho interessante é que a palavra do Senhor diz em Deuteronômio que Deus é um. E aí, Deus sendo um, ele decide fazer o homem e a mulher com um relacionamento um. E aí Deus cria a mulher. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. E o homem disse: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ou seja, neste momento Deus criou a mulher de uma das costelas de Adão. Isso aqui me chamou muito a atenção, porque Deus, em sua sabedoria, decide deixar o homem um pouco só, para que quando ele criasse a mulher, ele valorizasse a mulher. Ele valorizasse ali a criação do Senhor, uma mulher que era igual a ele, semelhante a ele, que foi tirado dele mesmo, de uma das costelas. E o que isso significa, pastor? Significa o seguinte: no Lar Adventista, na página 25, está escrito: Eva foi feita de uma costela tirada do lado de Adão, significando que ela não deveria dominar como a cabeça, nem ser pisada sob seus pés, como se fosse inferior, mas estar ao seu lado como a sua igual, e ser amada e protegida por ele, como parte do homem, osso de seus ossos e carne de sua carne.
Era ela o seu segundo eu, mostrando isto a íntima união e apego afetivo que deveria existir nesta relação. Então, nós estamos vendo aqui algo maravilhoso. Eu creio que vocês estão percebendo o que Deus faz. Deus está fazendo o seguinte: Deus diz, olha, a mulher foi criada da costela e não da cabeça, para que ela não seja superior ao homem. Mas também ela não foi feita do pé ou de uma parte inferior, porque eu estou colocando a mulher ao lado do homem. Então, Deus estabeleceu que o homem e a mulher são iguais. Isso aqui é maravilhoso. Não, o homem não está acima da mulher e a mulher não está acima do homem. Isso me chama atenção porque hoje nós estamos vendo aí tantas ideologias surgindo e que causam uma certa preocupação. Por quê? Muitas destas ideologias têm colocado a mulher acima do homem e têm colocado o homem acima da mulher. Mas quando nós vamos para a palavra do Senhor, nós vemos que o propósito divino é que o homem e a mulher sejam um e igual. Afinal, Deus não fez a mulher superior e também não fez a mulher inferior, mas fez como igual. Então, Deus criou o matrimônio. Foi Deus que fez o primeiro casamento. Aqui está a beleza da comunhão familiar. Por quê? Deus estabeleceu o casamento e os seres humanos trouxeram isso após a queda. Uma das instituições que o homem trouxe após a queda foi o matrimônio heterossexual, uma relação heterossexual. E aí está vinculada com o Criador. Por exemplo, o primeiro milagre que Jesus Cristo fez foi num casamento, afirmando que o propósito do casamento e afirmando ao mesmo tempo que ele é Deus e o que ele aceita é uma relação heterossexual. Então nós vemos aqui o propósito divino ao criar Adão e Eva. E aí a gente vê o seguinte, vejam comigo. Nenhuma sombra se interponha entre eles e o seu Criador. Conheciam a Deus como seu generoso Pai, e em tudo a sua vontade se conformava com a vontade de Deus. E o caráter de Deus refletia-se no caráter de Adão. Sua glória revelava-se em tudo quanto havia na natureza. Ou seja, quando Deus criou Adão e Eva, tudo era belo, tudo era perfeito, tudo era harmônico. E a comunhão entre o homem e Deus era perfeita e os seres humanos viam a Deus, face a face. Não tinha nenhum véu que obscurecia esta relação, ou alguma sombra que se interpunha entre o primeiro casal, Adão e Eva, e a Jesus Cristo, a Deus o Pai e ao Espírito Santo. Não, eles viam, contemplavam a Deus face a face. Por isso que o nosso propósito é ter o Jardim do Éden como nosso modelo, porque eles tinham uma relação perfeita, harmônica com Deus. E eles conheciam a Deus como seu Criador, e havia uma relação de amor, de paz, de confiança. E aí, olha só, e em tudo a sua vontade se conformava com a vontade de Deus. E o caráter de Deus se refletia no caráter do homem. Essa é uma das nossas maiores necessidades, que o nosso caráter seja o caráter do Senhor. Foi para isso que Jesus veio para o planeta Terra, para restabelecer a comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito, que havia sido perdido devido à queda do homem. Então, veja, aqui está o propósito. Nós sabemos que o primeiro casal pecou,
Eles pecaram e o pecado faz separação entre Deus e o homem. Aqui está o sentido, que hoje nós vivemos num momento da história terrestre em que o reino do mal, o reino do pecado foi estabelecido. Então, o que acontece? A comunhão que eles haviam com Deus, que eles tinham com Deus, ali de ver a Deus face a face, se relacionar com Deus de forma confiável, com amor, após o pecado, foi quebrada. Então, hoje nós estamos aí no século 21, mais de 6.000 anos de pecado, e hoje nos deparamos com esta situação, mas o propósito divino ainda continua, de restabelecer a comunhão com a divindade. E aí é uma ação que inicia em Deus. Deus decide buscar o homem. Deus vai à procura do homem e da mulher perdida. E aí nós vamos ver aqui que a comunhão foi perdida, mas ela é restabelecida a partir do próprio Deus. Então veja, porém inimizade entre você, Satanás, e a mulher. A mulher é o símbolo dos filhos de Deus, entre a sua descendência e o descendente, Jesus Cristo. A descendência de Satanás são os filhos do diabo, que Jesus diz lá em João 8. E o descendente da mulher é o próprio Cristo. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Ou seja, a comunhão é restabelecida a partir de Jesus Cristo, a partir do próprio Deus. Deus vem buscar os seres humanos. Deus está dando uma segunda chance para os seres humanos. Deus está dando uma segunda chance para você, que está conectado aqui, nesta live, me ouvindo neste momento. Deus deseja restabelecer a relação com você, ter uma comunhão íntima com você, um relacionamento íntimo com você. Então, começa em Cristo. E aqui a comunhão é restabelecida em Jesus. Então, vejam, em Gênesis 3:21 está escrito: o Senhor Deus fez roupas de pele, com as quais vestiu Adão e a sua mulher. Houve ali, então, o pecado, e Deus restabelece a comunhão com o homem e com a mulher. É Deus quem procura o homem, é Deus quem resgata o homem, e é Deus que busca restabelecer a comunhão com o homem. O que eu quero deixar aqui claro para você é que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, por mim, por você, ele estava restabelecendo a relação com o homem. Ou seja, hoje nós temos o privilégio de aceitarmos a salvação pela graça e, num futuro muito próximo, de compartilharmos a vida eterna com o Pai, com o Filho e com o Espírito, porque Jesus fez tudo por nós. Então, a comunhão é restabelecida aqui, com Jesus Cristo. Jesus Cristo. Deus não deixou os seres humanos sem esperança. Deus ali fez com que Adão e Eva sacrificassem o primeiro cordeirinho, porque quem sacrifica é o pecador. Então Adão e Eva sacrificou o primeiro cordeirinho, e Deus então fez vestimentas de pele para vestir o homem. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que a comunhão é restabelecida a partir de Jesus. E hoje nós precisamos mais do que nunca buscarmos o nosso Salvador. Assim como Adão e Eva foram revestidos ali com a pele do cordeiro, nós precisamos ser revestidos com a pele do cordeiro. Nós estamos aqui falando de comunhão familiar. E você precisa tomar uma decisão em buscar a Jesus como seu Salvador pessoal. E essa decisão, primeiro, parte da comunhão particular que eu preciso ter com Deus. Ou seja, todas as práticas que me levam a ter relação com Deus, de estudo da Bíblia, estudo da lição, estudo de livros que me leva para Deus,
eu praticar a oração, ter o meu cantinho de oração. Por exemplo, eu gosto de orar aqui no meu escritório. Aqui eu tenho um pelego, uma pele de carneiro, e eu uso ela para orar em cima dela. Então, eu tenho o meu canto de oração. Então, nós precisamos buscar ter intimidade com Deus de forma pessoal. Esteja eu dirigindo o meu carro, conduzindo aí pelas ruas de Cuiabá ou na cidade que você esteja aqui conectado com a gente, eu posso fazer daquele momento um momento de relação com Deus, conversar com Deus, falar com Deus. Você está ali de olho aberto, fazendo as suas atividades, mas você está conversando com o seu Criador. Sabe por quê? Porque a comunhão foi restabelecida a partir de Jesus. Nós estávamos sem esperança, mas em Cristo, Deus colocou inimizade entre os filhos de Deus e os filhos do homem. Ou seja, nós temos a tendência para o mal. Só que essa tendência para o mal, ela não é uma tendência no sentido de ser plena. Assim, nós estamos vivendo no mal e vamos continuar sendo mal do jeito que Satanás queria que fosse. Não. Deus enviou o seu Filho para colocar inimizade entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. Ou seja, eu preciso tomar uma decisão de que lado eu estarei. Se eu estarei do lado de Jesus Cristo ou do lado do diabo. Este é o sentido de restabelecer a comunhão com o Senhor. É em Cristo. E aí, eu tomando a decisão pessoal, eu vou levar a minha família a ter comunhão com Deus. E aí, eu vou buscar levar a minha esposa a ter comunhão com Deus, fazendo um culto familiar com ela, buscando restabelecer a comunhão dela com Deus, e assim com os filhos. Vocês estão conseguindo compreender que a comunhão é restabelecida com Jesus Cristo, e eu preciso ter a minha comunhão pessoal com Deus, se relacionar com Ele e fazer com que as pessoas que estão ao meu redor, a minha esposa e meus filhos, também tenham este relacionamento com Deus. Então, nós acabamos de ver a primeira parte aqui do nosso bate-papo aqui da manhã. O Jardim do Éden como um modelo de comunhão com Deus, onde tinha uma relação de amor, de afeto, de relacionamento íntimo com Deus. A comunhão foi perdida, mas foi restabelecida pelo próprio Deus, através de Jesus. Agora eu quero falar mais especificamente sobre nós hoje. A religião em família. Vejam só, a religião no lar é terrivelmente negligenciada. Lar Adventista, página 317 e 318. Tal como vos conduzis em vossa vida no lar, sois registrados nos livros do céu. Aquele que espera tornar-se um santo no céu, deve primeiro tornar-se um santo em sua própria família. Ou seja, a religião no lar é terrivelmente negligenciada. Hoje nós estamos vivendo um seríssimo problema. Por quê? Infelizmente, muitas famílias religiosas, inclusive adventistas, estão negligenciando o relacionamento com Deus, estão negligenciando o relacionamento com o Pai. Não têm buscado ter relacionamento e comunhão com o Criador. Estão negligenciando. Não levam no caso o esposo, não leva a sua esposa a ter um relacionamento com Deus, não incentiva a sua esposa a ter um relacionamento com Deus, e também o pai e a mãe não incentivam os filhos a ter um relacionamento com Deus. Hoje nós estamos vendo aí, diante dos nossos olhos, uma geração que é terrivelmente atacada pelo diabo. Infelizmente, muitos pais não têm incentivado os seus filhos a ter relacionamento com Deus. Muitos filhos estão crescendo aí buscando
se preencher com redes sociais, com jogos virtuais, mas não tem buscado relacionamento com Deus. E aí, o que me chama muita atenção é a segunda citação de Ellen White, onde diz assim: tal como vos conduzis em vossa vida no lar, sois registrados nos livros do céu. Ou seja, a religião de aparência não funciona diante de Deus. Você está entendendo isso? Então, veja, da forma que eu sou aqui com a minha esposa, eu ainda não tenho filhos. Eu estou sendo registrado lá no céu. Não adianta eu, como pastor, ser uma coisa diante da minha igreja, diante das minhas ovelhinhas, mas ser uma coisa diferente aqui dentro do meu lar, aqui dentro da minha casa. Sabe por quê? A minha esposa me conhece. Ela sabe quem eu sou. Ela sabe as minhas qualidades, mas também conhece os meus defeitos. E desta mesma forma que ela me conhece, há um ser que é Deus, que conhece o íntimo da minha alma. E lá no céu eu estou sendo registrado da forma que eu estou sendo em casa. E aí, ó, aquele que espera tornar-se um santo no céu, deve primeiro se tornar um santo em sua própria família. Ou seja, eu preciso viver um relacionamento sincero com Deus. Eu preciso ser o exemplo, eu preciso ser um modelo para as pessoas que estão ao meu redor. E talvez eu esteja falando neste momento aqui para uma mulher que está conectada aqui com a gente, que o seu esposo não é adventista. E você tem travado uma luta, não é verdade? E assim, eu quero dizer para você, continue firme na sua comunhão com Deus. Mesmo que os seus familiares, os seus parentes, de vez em quando zombam de você e da sua fé, continue perseverante com Jesus. Porque Deus vai honrar você. Deus vai estabelecer os seus propósitos na sua família, no seu lar. Pode ter certeza que você tem orado pelo seu esposo. Deus vai responder positivamente em nome de Jesus. Nós vamos estar orando para que o seu esposo entregue a vida a Jesus Cristo. E Deus vai estabelecer os seus propósitos na sua família. Tenha certeza disso. Se apegue com Jesus. Se apegue. Continue sendo perseverante na sua relação com Deus. Porque Deus está vendo o seu esforço. Então vejam, a religião em família consiste em criar os filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Cada membro na família deve ser nutrido pelas lições de Cristo. Então, a religião na família consiste em criar os filhos, acreditando em Jesus Cristo como Deus, na demonstração do Senhor. Ou seja, todos os mandamentos do Senhor, que são mandamentos que refletem o seu caráter, devem ser vividos por eu e por você e pelos nossos filhos. Cada membro da família deve ser nutrido pelas lições de Cristo, todos eles. Quem sabe você está com um bebezinho de colo, pequeno, até o seu bebezinho, que, na nossa visão, não entende muita coisa, até ele tem que ser nutrido com as lições de Jesus Cristo. Então, a nossa decisão de se relacionar com a divindade deve fazer com que os nossos filhos sejam também nutridos com a palavra do Senhor. E nós precisamos criar os nossos filhos na crença bíblica, no caminho do Senhor, na demonstração do Senhor, porque é o caminho correto. Então, veja, instrução religiosa significa muito mais que instrução comum. Significa que deveis orar com vossos filhos, ensinando-lhes como se aproximar de Jesus e contar-lhe todas as suas necessidades. Vejam, então a instrução religiosa
é mais do que uma instrução comum. Nós precisamos ser o exemplo, ser o modelo. Nós precisamos orar com os nossos filhos e também ensinar na prática como ele irá se aproximar de Jesus, como ele vai abrir o coração a Jesus e contar-lhe todas as suas necessidades. O seu filho precisa fazer de Jesus Cristo o seu melhor amiguinho. Então, aqui está o propósito divino, onde o seu filho vai confiar em Jesus, assim como você confia. E aqui ele estará estabelecendo a fé dele mesmo, onde ele está buscando a Jesus, se relacionando com Cristo, através do relacionamento que você, que é mãe, pai, está tendo com Cristo. Então ele precisa aprender na prática a orar, a buscar o Senhor, a confiar no Senhor. E Deus vai abençoar a vida do seu filhinho. Sabe, eu fui criado num lar que a minha mãe é adventista e o meu pai não é adventista. Apesar de meu pai ter nascido num berço adventista. A minha avó teve 10 filhos, porém, o meu pai nunca se batizou até hoje. O pastor Joel se conhece o meu pai. E o que acontece? A minha mãe conheceu a mensagem através de um tio meu, que era comportor. Ela comprou o livro Desejado de Todas as Nações, leu aquele livro. Depois de uns 3 meses, o comportor, que é o meu tio Valdecir, passou novamente ali na casa dela e vendeu um grande conflito para ela. Ela leu o livro e ficou maravilhada. Então ela aceitou o evangelho no seu coração. Ela foi batizada depois da leitura destes 2 livros, apesar de não aceitar logo no início Ellen White como profetisa, mas depois de outros estudos que ela teve, ela entendeu o porquê Ellen White era profetisa e que Jesus chamou ela para um ministério profético. Então a minha mãe compreendeu, ela foi batizada, conheceu meu pai, se casaram. Tiveram, então, 2 filhos, eu e a minha irmã. A minha mãe, sendo cristã, adventista, e o meu pai não. Mas eu me lembro, uma coisa me marcou a minha infância, que a minha mãe buscava ter relação com Deus. Todos os dias de manhã ela se levantava, a gente morava no sítio, ela se levantava cedinho, 4:30 da manhã, 5 horas, e ela estava ali, lendo a sua Bíblia, orando. Ela fazia o culto familiar com os filhos, comigo e com a minha irmã Andressa. E aquilo ali foi me marcando, sabe? E eu fui crescendo vendo aquilo ali. Meu pai longe de Deus, meu pai não querendo saber de Deus, na cerveja e longe dos caminhos do Senhor. E a minha mãe sendo uma mulher com um propósito e buscando a Deus. Isso marcou a nossa infância. E hoje eu só sou o que sou porque a minha mãe estava buscando ao Senhor constantemente e levou os filhos a fazer a mesma coisa. Então, independente da estrutura familiar que você vive hoje, você pode ser o exemplo, você pode ser o modelo e levar o seu filho a ter essa relação com Deus. Então, veja, muitos estão enganando a si mesmos por pensar que o caráter será transformado na vinda de Cristo, mas não haverá conversão de coração em seu aparecimento. Temos que nos arrepender de nossos defeitos de caráter aqui. Pela graça de Cristo, precisamos vencê-los enquanto dura a graça. Este é o lugar para nos prepararmos para a família do alto, ou seja, o núcleo familiar é o local em que nós temos para nos preparar para o céu. E aí, muitos hoje estão se enganando, pensando que o caráter será somente transformado na vinda de Cristo. Não! Veja, o caráter precisa ser trabalhado, moldado diariamente. Há defeitos de caráter que nós precisamos vencer aqui.
Deus vai te dar vitória em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória sobre o pecado, sobre a tendência do mal. Sabe? Muitas vezes, aquele pecado que você está acariciando, Deus deseja que você seja vitorioso sobre ele, que a sua família seja vitoriosa sobre o pecado, sobre o mal, e que o caráter de vocês seja trabalhado, tanto dos filhos como o seu, e do seu esposo. Então, nós precisamos buscar ter a relação com Deus, para que o nosso caráter seja transformado. O pecado está na sua natureza, está aí. Porém, há defeitos de caráter que podem e devem, e que serão vencidos em nome de Jesus. Ó, tudo deixa a sua impressão na mente juvenil. A fisionomia é estudada, a voz tem a sua influência, o comportamento é por eles imitado, bem de perto. Eu quero enfatizar isso aqui. Então, veja, tudo deixa a sua impressão na mente juvenil. Tudo. Tanto a sua fisionomia, muitas vezes quando você está com raiva, está expressando aquilo ali, a sua voz alterada, o comportamento por eles é imitado, sabe? Eu me lembro aqui da minha infância que eu tinha meu avô como um exemplo, como um modelo de homem para mim. Só que meu avô também não era cristão, e o meu avô fumava. E eu me lembro aqui, tendo essa citação em mente, que a criança vai imitar o que o adulto faz. Eu me lembro que meu avô fumava. E com os meus 12 anos de idade, eu coloquei um cigarro na minha boca. Por quê? Porque eu via aquilo ali, o meu avô fumando, e eu achava interessante, eu achava bonito. Entendeu? E aí minha mãe, pela graça de Deus, viu eu colocando aquele cigarro na minha boca. Ela me deu um tapa na minha cara e falou: meu filho, não faça isso. E pela graça de Jesus, a minha mãe, me salvou de um grande vício. Quem sabe eu esteja neste momento, nesta manhã, falando com uma pessoa que no seu ciclo familiar convive com pessoas que estão ali viciadas no cigarro, na bebida alcoólica. E eu quero dizer para você, continue sendo modelo em nome de Jesus, assim como a minha mãe foi. Continue sendo. Por mais que nós temos influências negativas ao nosso redor, Jesus está conosco. Ele vai nos dar vitória. E sabe, tome muito cuidado com aquilo que você faz, com aquilo que você influencia os seus filhos a fazer. Porque tudo deixa a sua impressão na vida juvenil. Então, seja um exemplo, seja um modelo. Nós estamos partindo para a parte final aqui do nosso bate-papo. E veja, a família, um centro missionário. E eu estou encerrando por aqui. Veja, a nossa família deve ser um centro missionário. Nós devemos levar a outras pessoas a se relacionar com Jesus. Então, veja, cumpre-nos a nós como pais e como cristãos imprimir aos nossos filhos direção devida. Então, este é um dever dos pais, mostrar para os filhos qual é a direção que eles devem caminhar. Devem eles ser cuidadosa, sábia e eternamente guiados às veredas do serviço cristão. Temos para com Deus o solene compromisso de criar nossos filhos para o seu serviço. Ou seja, a família precisa ser um núcleo missionário. Os pais precisam imprimir isso na mente dos filhos. E os pais precisam conduzir as suas crianças no serviço cristão. Então, envolver as crianças ali, no clube de desbravadores, precisa envolver as crianças na missão, levar os seus filhos para junto de você para fazer a missão de Jesus Cristo. Vejam só, há muitas maneiras pelas quais se podem dar a mensagem aos que estão ao seu redor. Uma das maneiras mais bem-sucedidas é o viver cristão prestativo, altruísta,
palavras bondosas, proferidas com sinceridade, pequenas atenções dispensadas sem ostentação, dada com simplicidade, tem poder para abrir a porta de corações. Ou seja, eu creio que, assim como há na minha família pessoas que rejeitam a Jesus como seu Salvador pessoal, há também na sua família. E nós precisamos ser o exemplo, nós precisamos ser um modelo para estas pessoas. E uma das formas mais bem-sucedidas de pregar o Evangelho é viver na prática o cristianismo. Hoje Jesus te chama para viver na prática o cristianismo. Você precisa ser o exemplo, você precisa ser um modelo. Você precisa viver de fato o cristianismo. Não é somente um cristianismo de fachada. Não, que você veste a roupa e vai para a igreja. Hoje nós estamos impedidos devido à pandemia. Mas veja, você precisa ser prestativo, altruísta, falar palavras bondosas, proferir palavras positivas para as pessoas que estão ao seu redor. E aí as pessoas começarão a ver que você vive de forma diferente. Elas começarão a ter as suas vidas transformadas a partir do jeito, da forma que você vive e da forma que você é. Vivendo o cristianismo na prática. Então isso é muito importante para eu e você. Nós precisamos ser missionários e viver na prática mais do que nunca. Então, vejam, há um vasto campo de serviço para as mulheres. A eficiente cozinheira, a costureira, a enfermeira, de todas é necessário o auxílio. Ensinem-se os membros dos lares pobres a cozinhar, a fazer e consertar suas próprias roupas, a tratar dos doentes, a cuidar devidamente do lar. Mesmo as crianças devem ser ensinadas a fazer algum serviço de amor e misericórdia pelos menos afortunados do que elas. Ou seja, para você, querida mulher que está aqui conectada com a gente, há um grande campo de serviço missionário para você. Então, no seu dom, eu não sei qual é o seu dom, qual é a sua profissão, mas eu sei que Deus te deu um dom. E aí ela dá um exemplo aqui, a cozinheira, a costureira, a enfermeira, todas é necessário para o auxílio. Você, querida, é necessário para o auxílio do Evangelho. Você tem uma missão. Você tem uma missão. Você precisa levar o Evangelho a outras pessoas. Com as qualidades que você tem. Com os dons e talentos que Deus te concedeu. Você precisa usar na causa do Senhor. E, ao mesmo tempo, você que é mãe, precisa levar os seus filhos a serem missionários, a fazerem o bem para o próximo, para aquelas pessoas que são menos afortunadas do que elas. Ou seja, se envolver na missão. Ensinar o seu filho a amar as pessoas que estão ao redor dele e falar do amor de Jesus para as outras pessoas. Então veja, Jesus ama as crianças. Ele tem bênçãos para elas e aprecia vê-las obedientes aos pais. Deseja que sejam seus pequenos missionários, negando suas próprias inclinações e desejos de prazeres egoístas, para prestarem serviço para ele. E esse serviço é justamente tão aceitável a Deus quanto a dos mais de idade. Olha, louvado seja Deus! Sabe por quê? Jesus ama as crianças. As crianças são sinceras. As crianças são altruístas. As crianças abrem o seu coração para o seu papai e para a sua mamãe. E Jesus ama as crianças. E aí Jesus deseja que os seus filhos sejam pequenos missionários no serviço dele. E isso é aceitável a Deus. Assim como o serviço que eu e você fazemos.
Jesus vê com os mesmos olhos a simplicidade das crianças. E eu encerro por aqui. Ensinem os pais a seus pequenos a verdade como é em Jesus. Esta é uma responsabilidade dos pais. Ensinar a verdade da graça da salvação. Que em Jesus há perdão, que em Jesus há solução, em que em Jesus há graça. As crianças, da sua simplicidade, repetirão a seus amiguinhos aquilo que aprenderam. Então, vocês estão vendo que as crianças irão repetir aquilo que elas estão aprendendo com os seus amiguinhos. Deus é maravilhoso, não é verdade? O seu trabalho com o seu filho não está sendo em vão. Ele está aprendendo a ser um missionário. Pode ter certeza que aquilo que você ensina, quando você está com a sua liçãozinha, quando você está com uma Bíblia de criança ensinando o seu filho ou a sua filha, pode ter certeza que Jesus está conversando com eles. O Espírito Santo está conversando com eles. E eles estão tomando a decisão ao lado de Jesus Cristo. E sabe, aquilo que você ensina para os seus filhos, eles estão passando para outras crianças, para outros amiguinhos, para outros adolescentes, para outros jovens, aquilo que eles aprenderam com os pais. Louvado seja Deus por isso. Porque você tem tomado uma decisão de conduzir os seus filhos no caminho do Senhor. Bom, este foi o nosso tema relacionado aí à comunhão com Deus, relacionamento com Deus. Eu espero que nesta manhã você tenha tomado a decisão correta de colocar Jesus em primeiro lugar da sua vida e da sua família. Que Deus te abençoe. Obrigado, pastor João. Que bênção poder nessa manhã relembrar a família como nosso maior tesouro, nosso bem maior. E que missão nós temos como pais, né? É um desafio nos dias que estamos vivendo, mas como nós acabamos de ver pela palavra de Deus, pelo espírito de profecia, a voz profética, que o Senhor está ao nosso lado, o Senhor está conosco e temos auxílio nesta grande missão que o Senhor nos confiou. Obrigado mais uma vez. Muito bem, nós vamos interceder por alguns pedidos e depois nós vamos ter a música final com o Kevin. Está preparado já aí, né, Kevin? Maravilha. Nós vamos orar pela Aneli Paniago, está com Covid-19, vamos interceder pela querida irmã Aneli. Vamos orar pelo Marcelo, pedido da Cláudia Monge. A Aneli, quem está pedindo é o seu irmão Haroldo Paniago. E vamos orar também pelo pedido da Sandra Lopes, em favor da sua cunhada, a Luzidete, que vai passar por uma cirurgia. Sei que temos outros pedidos, né? Temos outras pessoas que estão também com pedidos especiais, mas eu quero agradecer a presença de todos e dizer que nós vamos interceder agora pelas famílias, né? Os nossos amigos estão aqui todos dizendo, né? Deus seja louvado, a Ronizete, bem-vinda, a Thelma, Eugênia, amém, a Denira Assunção, amém, Augusto Henrique, bom dia, Augusto, Franks, bom dia, amém, Cláudia Monge, a todos vocês que estão conosco, Deus abençoe a todos abundantemente, em nome de Jesus. Pastor, eu vou começar fazendo uma oração, então. Vamos orar por esses pedidos e depois vou pedir que ore pelas famílias que estão conectadas conosco, né? Estamos passando um momento difícil já há alguns meses, mas o Senhor tem nos sustentado, como diz a palavra de Deus, Ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente diante das tribulações. E nós temos aqui um grupo de intercessores que estão conosco assistindo esta live esta semana. Os pedidos todos estão sendo anotados. É o cenáculo de oração. Márcio está aí dizendo, né, o nosso cenáculo de oração. E temos outros membros que estão conosco também, né? A Marinesa, a Selma. Nós vamos orar também pela prima do Augusto Henrique, a Luana, que também está acometida pela Covid-19. Nós vamos interceder pelos profissionais, como temos feito aqui. Louvamos a Deus pelo cuidado. Ok? Então,
Na sequência, então, aí o Kevin vai trazer uma mensagem musical e a gente vai estar encerrando. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, bendizemos o Senhor pela nossa família. Nós não estamos aqui falando de famílias perfeitas. Nós estamos falando aqui de famílias blindadas pelo poder do Espírito Santo, contra as hostes do mal, contra a desarmonia. Pai, nós repelimos em nome de Jesus toda violência, toda palavra altiva, toda palavra desrespeitosa do nosso lar. Nós colocamos nosso lar na sua presença, nossa família, Pai, no teu altar e blindada pelas orações, pela palavra do Senhor, pela luz do céu que entra para expulsar as trevas. Nós oramos por cada lar aqui representado. De maneira especial, quero interceder por esses pedidos que foram feitos. Abençoe a Luana, abençoe também a Anerli, dando recuperações a ela, Senhor. Abençoe aqueles que estão enfermos, no leito de enfermidade agora, lutando pela vida, que estão contaminados pela Covid-19. Abençoe os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros. Nós intercedemos por eles mais uma vez. E queremos também, nesta hora, suplicar a Ti, em favor de todos os demais pedidos, os pais e mães que estão orando pelos seus filhos, como a Cláudia, que ora pelo Marcelo, nós intercedemos, clamando que o Senhor restaure ele física, mentalmente, espiritualmente, e a todos, Senhor. Abençoe todos os pedidos que foram feitos aqui nesta manhã, que a graça do Senhor seja também na vida da Luzidete, que o Senhor seja com todos os pedidos. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, Pai. Pastor João? Bom, Pai, nós queremos te agradecer, porque o Senhor sempre está conosco e sempre ouve as nossas orações. E, Senhor, o Senhor acabou de ver esta lista de pedidos que foi citada aqui. Pedidos diversos, Senhor, tanto para a saúde como para a entrega do coração e como para pessoas que precisam do teu amor. E em nome de Jesus, nós nos achegamos a Ti, pedindo para que essas pessoas tomem a decisão no teu lado. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor cure os doentes, que o Senhor faça a sua obra, principalmente que eles escolham estar ao teu lado. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a Ti e só vêm conhecer ao Senhor no momento da dor. E que neste momento, Senhor, o Senhor use para salvá-los. Nós falamos aqui nesta manhã sobre comunhão familiar. Aqui estão representantes de famílias conectados com Deus. Nós queremos lhe pedir que, em nome de Jesus, o Senhor ajude eles a serem exemplos para as pessoas que estão ao seu redor. Que o Senhor venha abençoar cada um, em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o Senhor. Os demais pedidos que estão chegando aqui, queridos irmãos, Ronivete, Adenir, Eulália, nós estamos anotando, viu? Essa equipe do Cenáculo de Oração, nós vamos continuar orando todas as manhãs por esses pedidos e esse grupo de intercessores estão intercedendo durante todos os dias. Tenha certeza disso. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos. Tenha fé. Vamos olhar para frente com esperança, com confiança no Senhor. Kevin, qual é a música que vai cantar agora? Vamos encerrar, vamos despedir com essa música bonita aí e voltaremos amanhã a partir das 6h30, horário de Brasília, e 5h30, horário aqui de Mato Grosso. Vai cantar que música pra gente? Vamos continuar em oração, pedindo para Deus nos dar força para a gente manter essa reconexão que o pastor João Renato falou, esse restabelecimento da nossa comunhão. Vamos louvar. Amém. Nasce em mim e me salva. Deus,
ouve a minha oração, nasce em mim e me salva, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus, ouve a minha oração, nasce em mim e me salva, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado, nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva minha vida, nasce em mim e salva minha vida. Amém, Senhor. Amém. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Amigos, estamos chegando ao final. Passa rápido, né? Quero agradecer mais uma vez, Kevin, pelas músicas apresentadas aqui nesta manhã. Foi uma bênção. Obrigado, pastor. Foi uma bênção mesmo. A gente estudar sobre essa importância, né, de voltar os olhos para dentro da nossa casa, da nossa família, e que a partir daí que a gente vai fazer a diferença no mundo. Isso é sensacional. Obrigado, pastor João Renato, pela iniciativa. Amém. Abraço para você. Amém. Pastor João, obrigado também por sua participação, por estar conosco aqui, pelas mensagens que trouxe nessa manhã, muito relevante. Louvado seja Deus. Amém. Deus seja louvado. Vocês curtindo um pouquinho o galo cantar o tempo todo também, né? Maravilha. Sejam Muito todos bom. muito bem-vindos. Amigos, amanhã estaremos de volta às 6h30, horário de Brasília, com 1 hora de diferença no horário de Mato Grosso, às 5h30. Que o Senhor, Ele te abençoe, Ele te proteja, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e da sua família. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Maranata, o Senhor logo vem. Até amanhã, em nome de Jesus.